E aí, pessoal? Como vocês sabem, esse canal se destina a fazer a leitura de relatórios gerenciais de fundos imobiliários, então para quem não gosta, não tem tempo de ler relatório, basta colocar aqui no 2x que eu vou lendo junto com vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já peço que você deixe um joinha aí, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e quem tiver interesse, coloca nos comentários qual fundo vocês têm interesse que eu leia os próximos relatórios aqui. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o Mérito Fundos e Ações Imobiliárias FII, o MFAI 11. Confesso que é a primeira vez que eu tô vendo aqui esse relatório, tá? Nunca tinha lido esse relatório antes. Então minha primeira vez vai ser agora, junto com vocês aqui. Esse relatório saiu agora em meados, segunda quinzena, na primeira quinzena de maio. Ele é referente ao fechamento de abril de 2021. O fundo começa aqui com algumas informações importantes, né? A primeira é a quantidade de cotas, que é 303 mil cotas. O número de cotistas é apenas 3.775. O patrimônio líquido do fundo é de 29 milhões. O valor de mercado da cota está em R$ 102,05. O valor patrimonial da cota está em R$ 95,67. Então ele tá sendo negociado com ágio, né? O dividend yield está em 28,79%. Meu Deus, muito alto. Muito alto mesmo. O gestor é a Mérito Investimentos, o administrador a Planner Trust DTVM. A taxa de administração é de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido e a taxa de performance em 20% do que excedeu o CDI. Eu acho estranho assim, um fundo que está com um dividend yield de 28,79%, que é um dividend yield absurdamente alto, ele deve, para compensar esse dividend yield, deve ter um risco bem elevado, e ele cobrar performance acima do CDI eu acho bem estranho, né? Tinha que ser no mínimo o IPCA, o IFIX, algum outro indicador, né? O CDI eu acho um índice muito baixinho para um fundo que aparentemente, tá? Não li o relatório ainda, mas aparentemente tem um risco bem elevado. Vamos aqui para o objetivo do fundo. O fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, preponderantemente por meio da aquisição de cotas de outros fundos de investimentos imobiliários e ações de companhias abertas do segmento imobiliário. A posição de fundos imobiliários representará a maior parcela da carteira, com o objetivo de obtenção de rendimentos periódicos e consistentes. A posição em ações será complementar e inferior à de fundos imobiliários, com o objetivo de atingir uma remuneração adicional por meio de ganho de capital. Então aqui está uma coisa já diferente do fundo, né? Ele não investe só em fundos imobiliários, né? Ele não é um fundo padrão, né? Ele investe também uma parcela em ações. Então vamos para as notas do gestor. Panorama do mercado. No final de abril, o número de internações devido à pandemia apresentou uma redução e contribuiu para a reabertura do comércio em algumas regiões do país. Além disso, mesmo com uma pequena quantidade de pessoas totalmente vacinadas até o final do mês, equivalente a 7,4% da população, projeções realizadas pelo Credit Suisse e pela XP Asset indicaram que toda a população acima de 18 anos estaria vacinada até o final de 2021, representando um maior otimismo para o cenário econômico do segundo semestre do ano. Em relação aos índices de mercado, observamos uma valorização do Ibovespa em 1,94% e do IFIX em 0,51% e uma desvalorização do IMOB de menos 2,02%. No segmento das ações imobiliárias, apesar da desvalorização do IMOB
Diversas ações que constavam na carteira do MFAI pagarão dividendos a partir do mês de maio, o que contribuirá para o resultado futuro do fundo. Analisando os fundos imobiliários que compõem o IFIX, destacamos os segmentos de shopping, que apresentou uma pequena recuperação no mês, mas segue com ativos descontados em relação ao valor patrimonial e ao segmento de recebíveis, o que apresentou a maior valorização no mês, impulsionado pelos índices inflacionários. Vale ressaltar que o IPCA de abril avançou 0,31% e acumula alta de 6,76% nos últimos 12 meses, acima do teto da meta de inflação de 2021. Estratégias de investimento. A carteira de ativos do fundo é composta por fundos de investimento imobiliário preponderantemente e por ações de companhias abertas do segmento imobiliário. O investimento em fundos imobiliários tem objetivo principal de obtenção de renda recorrente mensal e, adicionalmente, ganho de capital. O investimento em ações de companhias abertas do segmento imobiliário tem objetivo principal de obtenção de ganho de capital. Aqui ele mostra o percentual em carteira, né? Que no caso de fundos imobiliários pode variar de 60% a 90%, a maior parte. O principal dele aqui é a receita por dividendos, e ele pode complementar com ganho de capital, né? Comprar e vender fundos com intenção de aumentar o ganho de capital. E de 40% a 10% da carteira vai estar alocada em ações com o objetivo principal de ganho de capital e complementar com dividendos, né? Como é o caso que ele citou ali na parte de cima aqui, que em maio algumas ações da carteira vão pagar dividendos. Alocação por tipo de ativo e segmento. Então, 57% da carteira do fundo está em fundos imobiliários, 29% em ações e 15% em renda fixa. Com relação ao segmento, né? 26,1% da incorporação, 19% recebíveis, 9,3% escritório e 9,1% shopping. É só os principais aqui. Com relação à composição da carteira, eu acho esse gráfico bem interessante, né? 57% da carteira, como a gente viu ali em cima, está em fundos imobiliários. Desses, 19% são de recebíveis, 10% de incorporação, 9% de escritório, 6% de logístico e 4% de shopping. E ainda tem mais 4% em fundo de fundos e o resto é bem menor aqui. Da parte de ações, né, que são 29% da carteira, 16% em incorporação, 8% comercialização e 5% são shoppings. E ainda tem a parte de renda fixa que está alocada totalmente em CDI. Nessa parte aqui de shopping ele bota aqui uma observaçãozinha, né? Não, é esses três aqui que a gente não consegue ver o percentual, né? Varejo com 1,9%, agências bancárias com 1% e cemitério com 0,5%. Aqui ele mostra a composição do resultado, né? Então, em dividendos, em abril, o fundo arrecadou 135 mil, sendo 112 de fundos e 23 mil de ações. O fundo ele ainda é bem pequeno, né? Tem um patrimônio líquido pequeno, por isso que o rendimento dele aqui não está nem em milhões, né? Em mil mesmo. Da parte de ganho de capital foram 189 mil, onde 140 mil foram de fundos e 49 em ações. Renda fixa rendeu mais 3,6 mil, quase 3,7. O total de receitas foi de 329 mil. O total de despesas foi de 39,3 mil, chegando no resultado caixa de 289,6 mil reais. O rendimento distribuído foi de 272,8 mil e a distribuição por cota ficou em 90 centavos. Boa distribuição mesmo, hein? Resultado por cota, que ele mostra um gráfico, né, quebrando todo o resultado aqui, né?
Olha só que interessante, que em janeiro foi negativo, né, em 43 centavos o resultado por cota, em janeiro de 2021. Mas olhando aqui, ó, mesmo com o resultado negativo, eles ainda distribuíram, né, 72 centavos por cota. Como tem ação, né, pode acontecer isso aqui mesmo de ficar negativo. Distribuição por cota. O rendimento por cota no mês de abril foi de 90 centavos. 508% do CDI líquido de imposto de renda, correspondendo a um dividend yield anualizado de 28,79% sobre a cota de fechamento do mês, R$ 102,05. A distribuição dos dividendos será no dia 14 de maio de 2021. Retorno total. Antes de ir para o retorno total, né, vamos ver aqui a distribuição. Né? Então, em junho de 2020, distribuiu R$ 16,00 por cota, depois R$ 3,50, R$ 1,11, 59 centavos, R$ 1,46 em outubro, R$ 2,00 em novembro, R$ 1,44 em dezembro, 72 centavos em janeiro, 65 em fevereiro, R$ 1,00 em março e 90 centavos em abril. Então, ele distribui bastante, mas tem uma variação também bastante elevada. Ele não tem obviamente não vai ter uma previsibilidade, né? Então, por exemplo, em novembro foi 2, em dezembro 1, em janeiro 72 centavos, metade do que aconteceu em dezembro, que foi já um pouco bem abaixo do que aconteceu em novembro. Então vamos para o retorno total. Em abril, a cota patrimonial do fundo sofreu uma variação positiva de 0,68%. A tabela abaixo mostra a evolução da cota patrimonial no encerramento de cada mês em comparação com o IFIX e com o IMOB. Então a cota patrimonial, vamos olhar em abril aqui, né? A cota patrimonial fechou em 95,67. O dividendo distribuído foi de 90 centavos. O retorno do MFAI foi de 0,68%, o IFIX com 0,51% e o IMOB com menos 2,02%. Então, comparativamente aqui, né, tá bem melhor. Mas se a gente pegar, por exemplo, março, ele rendeu 1,54%, quando compara com o IFIX, que foi de menos 1,38, ele foi excelente, mas quando compara com o IMOB, foi de 9,74. Então é um fundo que varia mais do que os investidores de fundos imobiliários estão acostumados, né? Mas é só diferente. A variação da cota patrimonial, né? A gente vê que teve uma queda aqui com o início da pandemia, depois ele voltou praticamente aos patamares aqui iniciais. O IFIX teve um movimento bem abaixo dele e o IMOB também está acompanhando, né? Bem abaixo. O dividend yield mensal de FOFs, então aqui como esse é um FOF, né, ele está comparando com outros FOFs. Né? Então o gráfico abaixo apresenta o dividend yield do mês de março, considerando o valor de fechamento da cota do último dia com direito ao dividendo. Certo? Então ele faz uma média aqui com todos os fundos de fundos, a média deu 0,6 e ele rendeu quase 1% aqui, né? Batendo ali quase no 1%. Alguns outros fundos conhecidos, né? Tem o XPSF que rendeu quase 0,8%, né? O KIS 11 ficou aqui um pouquinho acima da média. RBRF ficou bem na média aqui, né? O HFOF já ficou um pouquinho abaixo da média. O HFOF é o maior fundo de fundos que a gente tem na bolsa, se não me engano. Então ele fez uma comparação aqui e nessa comparação ele ficou bem, né? Bem acima da média. Negociação e liquidez. Então a gente viu que em janeiro de 2021 ele teve bastante negociação, depois ele caiu e está meio que voltando aqui aos patamares iniciais. Então o volume total foi de 2 milhões negociados, volume médio diário de 103 mil e participou de 100% dos pregões. Que ele tem um anexo 1, né, que é a carteira trimestral. Então a gente
tem 59% em fundos imobiliários, 31% em ações e 10% em renda fixa. Aqui vou pegar os maiores, né? 27,8% estão em recebíveis, 20,6% em corporação, 10,6% em shoppings. Aqui ele tem alguns fundos na carteira, né? Isso que é interessante para a gente ver o que ele tem. Então, ele está bem pulverizado, ó, porque pulverizado não é a palavra, acho que diversificado talvez, né? Porque a parte outros aqui ele está bem relevante, né? 4,5% é a maior participação, né? Então ele está bem, deve ter bastante coisa aqui nesse outros. O Habitat aqui, né? HABT é o fundo que ele tem maior participação, 6,6%. O MFII tem 4%, que eu acho que é um fundo da própria gestora aqui. CTPS 3,1%. HGCR 2,9%. Ele tem bastante fundo de recebíveis aqui, né? Tem shopping também, tem vários RBVA, que era agências, né? Tá migrando um pouquinho. Ó. Ele tem HFOF também, HSML de shopping, BBPO, HGRE, então, o próprio RECT tem aqui também, VRTA, TORD, XPLG, então o fundo está bem diversificado aqui, apesar da ter patrimônio líquido pequeno. Na parte de ações, essa aqui é a primeira, confesso que é a primeira vez que eu vejo, né, o fundo com ações. Então ele tem MRV com 3,73%, LOG 3 com 3,64%, CCPR com 2,99%, Exetec, Cirela, nossa, tem JHSF, BRML, tem várias empresas aqui, né, do setor imobiliário. Confesso que eu nunca tinha visto um fundo assim, né? E essa é a parte do glossário. Cara, eu sempre gosto muito quando o fundo termina com um glossário explicando, por exemplo, eu li algumas vezes lá sobre IMOB. O que é o IMOB? Índice imobiliário que indica o desempenho médio das ações de maior representatividade de companhias do setor imobiliário, exploração de imóveis e construção civil, que estão listadas na B3. Então, para quem não sabia o que era IMOB, tem sempre aqui no glossário. Fantástico aqui os fundos que acabam com isso. Acabou, página 10 de 10. Então é isso, pessoal. Chegamos à leitura de mais um relatório, dessa vez do MFAI, o Fundos e Ações Imobiliárias FII. A primeira vez que eu leio esse relatório. Achei bem interessante, bem diferente. Nunca tinha visto um fundo imobiliário que investe em ações também. Espero que vocês tenham curtido aí a leitura. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, peço que deem aquela força, né? Dê um joinha, clica no sininho, se inscreve no canal. E quem tiver interesse, coloque aí nos comentários qual fundo vocês querem que eu leia nos próximos vídeos. Até mais!